E finalizando a disciplina, vamos iniciar nossa aula de hoje, tudo bem? Que é uma linguagem, é um conjunto de cadeias. Lembrando que o título da nossa disciplina tem linguagens formais, tudo bem? Por isso que a gente tem que saber como é que a gente descreve cada linguagem. E como é que a gente faz isso? Como você consegue descrever uma linguagem? A gente basicamente viu três tipos, né? Três formas de você descrever uma linguagem, que cada uma é um formalismo matemático. Então, como é que a gente descreve uma linguagem? A partir de um formalismo matemático. A gente viu três, né? Então, temos três tipos, né? Então, você tem três tipos de formalismo matemático que, primeiro, a gente viu que é o reconhecedor, ou seja, são os reconhecedores, que são isso. Eu vou te dar uma entrada e você vai ter que retornar sim ou não, tudo bem? Isso aqui lembra o quê? É a FD, tudo bem? Por exemplo, né? A FND também, autômato com pilha. Então, esses aqui são os reconhecedores, ok? Depois tem os geradores. Quem são os geradores? São as minhas gramáticas, né? Então, é um conjunto de regras para gerar a cadeia que você vai fazer aqui, tudo bem? Aqui um exemplo é uma gramática livre do contexto, por exemplo. Pode ser acessível ao contexto também. Pode ser a irrestrita também, que a gente viu, tudo bem? Todas essas gramáticas. O terceiro tipo foi o denotacional, tudo bem? Aqui a gente vai pegar uma expressão que denota o modo geral das cadeias da linguagem. Como, por exemplo, aqui a expressão regular que eu estou dando aqui embaixo, tudo bem? Agora a gente vai ver a hierarquia de Chomsky, né? De Chomsky, como é que ele fez para criar a sua hierarquia, né? De linguagens, né? Então, aqui na hierarquia de Chomsky, né? O gerativismo que a gente fala porque ele estudou a partir de geração de cadeias, isto é, das gramáticas, tudo bem, que a gente viu aqui, tudo bem? Lembrando também que Chomsky é vivo, tá ainda, inclusive ele estava até dando algumas palestras online aí, né, nessa configuração que a gente tá tendo aí, inclusive aqui pro Brasil, tá? Para um congresso que era brasileiro, eu não sei qual era a universidade ao certo de que ele estava dando essa palestra, né? Que ele gentilmente aceitou o convite para fazer aqui para nós brasileiros, né? Nessa, eu não sei ao certo qual era o congresso, não sei, mas eu sei que ele estava dando palestras aqui para a gente aqui pro Brasil, tá? Eu acho que ele não veio para cá pro Brasil, claro, mas ele aceitou o convite e fez, né? Então vamos ver lá como é que ele fez aqui, tá? Primeira coisa, ele pegou a mais básica, que era a linguagem regular, né? Então ele pegou e colocou aqui, né? E disse que era do tipo 3. Lembrando que linguagem regular é que você tem um autômato, né? Que você tem a expressão regular para ela. E aí vai. Outra coisa que ele fez também. Então vamos colocar do tipo 2 também. Quais são as do tipo 2? Eu sei que é um conjunto maior, né? E eu vou dizer que são as linguagens livres do contexto. E como um exemplo de linguagem que está aqui nesse conjunto que é do tipo 2 e que não é do tipo 3, a gente viu que tem essa linguagem aqui, né? Que você tem a mesma quantidade de A's e B's, né? A gente viu que um autômato normal, né? Um AFD, então um AFND, ele não consegue reconhecer esse tipo de linguagem aqui, né? Porque fica muito complicado para ele fazer a contagem, né? Se fosse limitado, talvez, né? Aliás, se for limitado, dá, né? Se você sabe que se tem no máximo, sei lá, 5, 10, ele consegue fazer. Agora, se você não tem a menor ideia de quantos elementos tem aí, que pode ser um número muito exorbitante, aí você não consegue fazer utilizando um autômato normal, não, tá? Se for autômato com pilha, consegue.
ok? Mas autômato compile a gente sabe que é equivalente à linguagem livre do contexto, tá? Aí tem outro tipo também que é o tipo 1, né? Então, esse tipo 1 ele pega mais linguagens ainda, né? Esse tipo 1 se refere às linguagens livres do contexto, tudo bem? Como exemplo, a gente viu esse aqui, né? Você tem a mesma quantidade de As, Bs e Cs, aí tudo em sequência, né? Os As primeiros, depois os Bs, depois os Bs, depois os Cs. Tudo bem? Primeiro As, depois os Bs, depois os Cs. Então, essa linguagem aqui, né? A gente tem que ela é sensível ao contexto, mas não é livre do contexto. Lembrando que ó, essa linguagem aqui, por exemplo, ela dá para ser reconhecida por uma gramática sensível ao contexto, né? Simplesmente porque toda gramática que é sensível ao contexto também é... Desculpa, porque toda gramática livre do contexto também é sensível ao contexto, tá? E outra coisa também é que essas gramáticas que são sensíveis ao contexto, elas são equivalentes à máquina de Turing com fita limitada, tá? A livre do contexto, a gente sabe que ela é equivalente ao autômato compilha, e a livre do contexto, a gente sabe que ela é equivalente a uma FD, ou então uma FND, ou então a uma expressão regular, tudo bem? Aí, por último, a gente tem as linguagens irrestritas, que são do tipo 1, tudo bem? Que são equivalentes à máquina de Turing normal, tá? Então, a gente tem o LI que é do tipo 1. Desculpa, tipo 0. O tipo 1 é sensível ao contexto, tudo bem? Mas eu falei o seguinte, eu falei que ele fez a partir das gramáticas, né? Ele fez a partir do gerativismo, né? Então, como é que ele fez aí para tentar classificar cada tipo de linguagem aqui partindo das gramáticas? Tudo bem? Então, vamos ver como é que ele fez essa divisão aqui, tá? A gente já tem essa visão aqui, legal, né? Porque a gente basicamente teve a disciplina inteira, né? Então a gente entende legal isso aqui, que, por exemplo, que a livre do contexto, que a linguagem regular, ela está dentro da livre do contexto, né? Que está dentro da sensível ao contexto, que está dentro da linguagem irrestrita, tá? Então a gente consegue visualizar isso aqui de um modo bem interessante, mas vamos ver como é que Chomsky fez, tá? Partindo lá da ideia que era das gramáticas, tudo bem? Então vamos lá ver como é que ele fez. Então, ó, Chomsky, ele separou cada linguagem lá pelo tipo de regra, tudo bem? Que você tem, tudo bem? Então, você tem a sua gramática, aí você vai olhar para as regras dessa gramática. Então, você vai focar aqui, né? Então, vamos lá, como é que ele fez, né? Então, o tipo de gramática depende de suas regras, que eu estou colocando aqui, alfa e beta, né? Vamos lá, eu vou dividir aqui, deixa eu aumentar aqui para ver se cabe tudo. Então, vamos lá, a primeira linguagem que a gente falou lá foi a linguagem regular, tudo bem? Então aqui a gente vai ter a gramática regular. O que seria a gramática regular? Você lembra daquela aula lá que a gente estava falando de linguagens livres do contexto e a gente estava simulando um autômato, né? Então, basicamente, é aquela simulação lá que a gente fez, tudo bem? Então, quando a gente botar as regras lá, você percebe o seguinte, que o primeiro lado, que aqui no meu caso é o alfa, né? Ele tinha somente um não terminal, tudo bem? Lembrando que quando eu estava fazendo, eu estava falando de gramática livre do contexto, mas aquela gramática que eu estava criando para um autômato, ela é uma gramática regular, tudo bem? Que a gente chama de gramática regular, tá? Então, nesse tipo de gramática, a regra
que você tem, ela tem que partir de um não terminal, que aqui no caso é o alfa, aí você vai substituir pelo beta. E esse beta ele tem que ser um não terminal, desculpa, um terminal mais um não terminal, tem que seguir essa ordem, tá? Ó. Tudo bem? Tem que seguir isso aqui. Tem que ser primeiro um não terminal mais um não terminal. Aí você pega um terminal e um não. Ou então você simplesmente troca por um terminal. Só isso. Então, essa aqui é a gramática regular. Ela é bem simples e bem básica, né? Basicamente aqui ela ou termina lá para um cara, ou então ela simula o que seria equivalente lá do teu autômato, né? Você tá esse não terminal aqui do lado seria, sei lá, um Q, aí você vai para outro R, né? Aí você tem que ler um símbolo que é esse terminal aqui, tá? Lendo A, por exemplo, tá? Então, basicamente é isso. Então, é simples, eu nem falei dela por conta disso também, porque ela é simples, né? Depois a gente foi para a gramática do tipo 2, né? Que são as gramáticas livres do contexto. Aí, como é que a gente define lá as regras, lá, qual é o padrãozinho que ela tem lá pelas regras? Você tem o alfa e beta aqui, você tem que o alfa ele tem somente o não terminal, é parecido também com a gramática regular, né? Nesse ponto aqui. Agora o outro, né? O beta, ele pode ter terminais e não terminais. Tudo bem? Você pode ter uma cadeia aí de terminais e não terminais. Você pode ter vários, inclusive nenhum, então tudo embaralhado, tá? Mas aqui o foco aqui é nesse camarada aqui que é o alfa, que você só tem que ter um não terminal aqui. Ok? Então, do tipo 3. Então, aí a gente teve a gramática sensível ao contexto, tá? Então, aqui você tem o alfa e beta. E aqui a gente pegou o alfa e o beta, você tem terminais e não terminais. Ok? Claro, né? O alfa ele tem que ser diferente de epsilon, né? O beta ele já pode ser epsilon. Enfim, mas outra coisa importante aqui, ó, é a seguinte. É que o tamanho do alfa ele tem que ser pelo menos... Desculpa, ele é menor ou igual do que o tamanho do beta. Tudo bem? Então a gente tem que o lado esquerdo ele é menor do que o lado direito. Tudo bem? Claro, a gente tem aquele caso lá de que quando o beta ele é epsilon, né? Quando ela é epsilon, eu só posso ter a minha variável inicial jogando para ele e ela não pode aparecer em nenhum lado direito de qualquer outra regra, tá? E agora, finalmente, a linguagem irrestrita, né? Irrestrita, que é da gramática irrestrita, que você simplesmente tem alfa e beta do jeito que você quiser. Tudo bem? Não tem qualquer restrição aqui entre esses dois caras aqui, né? Tudo bem? Pode ser terminal e não terminal, pode ser o que você quiser. E aqui você tem muito mais possibilidade de gerar qualquer coisa que você possa imaginar, tudo bem? Então, aqui foi o jeito que Chomsky pensou, tudo bem? E é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza a nossa disciplina, tá? Espero que tenham gostado, tá? Fiz com todo amor e carinho aqui para vocês. É isso, um forte abraço, fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe.